Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo seja sobre a minha vida e a tua vida nesse dia tão gostoso, chuvoso, mas nós precisávamos tanto, né? E nós estamos aqui hoje juntos para agradecer a Deus tantas e tantas dádivas, tantas e tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Quero pedir para que desde já você esteja atento a tudo que for acontecer, cada música, cada canção, as nossas leituras, as nossas orações, para que verdadeiramente se cumpra em nossas vidas aquilo que Deus verdadeiramente espera. Mudança. O tema do mês, Deus muda as pessoas, Deus quer me mudar, Deus quer mudar você, Deus quer fazer da nossa igreja e de cada um de nós pessoas mais parecidas com Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui, para alegres louvarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Vamos ficar em pé, junto com o Ministério de Louvor, adorarmos o nome do nosso Deus com muita alegria. É com essa alegria que nós somos acolhidos por Deus aqui e juntos, a uma só voz, em comunhão, nos alegramos e adoramos o nome do nosso Deus. Quero convidar você para se virar para quem está do seu lado, cumprimentá-lo e dizer: é bom estar aqui para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Eu quero agora chamar a sua atenção aqui para frente, depois desse momento de descontração, para que você feche os seus olhos e vamos juntos orar e agradecer o nome do nosso Deus.
consagrando as nossas vidas, consagrando este culto ao Senhor. Eu vou pedir para que a Neuza nos dirija a Deus nessa oração. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos imensamente por esta hora, Senhor. Quando o Senhor nosso Deus nos separou e nos trouxe até aqui a tua casa, ó Pai, para juntos te louvar, te bendizer o teu excelso nome. Ó Deus querido, muito obrigado por esta chuva maravilhosa que rega a face da terra. Ó Deus querido, que igualmente, ó Deus, possa ter uma chuva, Senhor, maravilhosa em nossos corações, do Teu Espírito Santo, do Teu amor, ó Deus, para que possamos ser modificados, ó Deus, para melhor Te servir, melhor fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Ó Deus querido, que a Tua igreja, ó Deus, possa estar recebendo chuva de amor, Senhor, de uns para com os outros, ó Deus, e principalmente contigo. Ó Deus querido, sê com o teu servo que está à frente deste culto. Abençoa poderosamente a sua vida, a sua família, e que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja ungindo a sua vida. Ó Deus querido, abençoa cada irmão que aqui está, cada família aqui representada. Ó Deus, as pessoas que nos visitam possam se sentir bem em nosso meio, ó Deus, e sentir abraçadas por Ti, ó Jesus. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, acrescenta, Pai, o dom da nossa fé cada dia mais. Nós oramos agradecidos na maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O Salmo de número 40 assim nos diz: Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lamas, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Louvemos o nome do nosso Deus. Sobre
Louvado seja o teu nome, Senhor. Vocês podem se sentar? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero convidar você agora a silenciosamente juntar-se com a pessoa que está do seu lado e orarem juntas, uma pelas outras. São tantos os motivos de gratidão que nós devemos a Deus, mas você tem também esse momento agora de poder, como nos diz a palavra de Deus, confessarmos os nossos pecados mutuamente, pedir para que o nosso irmão ore por nós, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então peça para que a pessoa que está do seu lado ore por você, por esse motivo que tanto você precisa. Um orando pelo outro agora durante alguns instantes, e logo após nós teremos o silêncio quebrado por mais uma canção. Se ajunta com quem está do seu lado aí, 2, 3 pessoas, e orem uns pelos outros. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, Pai. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não se dá à arrogância, nem flerta com a mentira. Não retenha, Senhor, de mim as tuas misericórdias. Guarda-nos sempre na tua graça e na tua verdade. Que foi morto
Vamos orar? Mara, nos dirige a Deus em uma oração. Para nós, Senhor, esteja, Senhor, nos orientando, Senhor, nos purificando, Pai, perdoando os nossos pecados, Senhor, a cada instante, Senhor, e que sejamos, Senhor, dignos, Senhor, de estarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Santifica-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, nos dirija, Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor, esta presença que é santa, Senhor, que enche a terra, Pai. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que essa próxima canção seja a expressão do nosso coração, o desejo do nosso íntimo, em ter as nossas vidas renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Louvemos a Deus com esse hino de número 216 do Cantai Todos os Povos. Enquanto cantamos essa canção, você, meu irmão, minha irmã, que veio preparado e preparada para trazer à frente os seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo enquanto cantamos. Louvemos ao Senhor. Necessita. necessita mais de ti. 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 Necessita mais de ti
Louvado seja, Senhor. Cezinha, agradece a Deus pelo louvor que agora entregamos e para Deus agora falar aos nossos corações, tanto conosco aqui, quanto com as crianças que estarão saindo também. Cadê as crianças? Venham aqui à frente, crianças, crianças, crianças. Vem cá, Davi, fica aqui, ó. Isso. Samuel, Samuel. Hoje está bonito, hein? Tá bonito hoje. Vamos orar, Cezinha? Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez presentes na Tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos Te louvar e adorar livremente. Que o Senhor, ó Pai, receba o nosso louvor como oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida das crianças que estão na Sua casa, ó Deus, que nesse momento, ó Pai, elas possam aprender um pouco da Tua palavra, ó Pai, ser fortificadas pelo Teu Espírito e crescer nos Seus caminhos. Que o Senhor abra os nossos corações, que as palavras proferidas pelo pastor sejam de encontro às nossas necessidades. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem. Vocês podem se assentar? Preparando-nos para ouvirmos a mensagem trazida da Palavra de Deus, 2 recadinhos eu quero trazer para vocês agora, não é? Como aquelas cadeiras brancas que nós temos ali no fundo da igreja, estão faltando algumas cadeiras, não é? E essas cadeiras têm feito falta nas nossas tardes, na tarde maranata, junto com as mulheres do artesanato. Então, se você tem alguma dessas cadeiras que é da igreja, não é? Traz para cá, não é? Entrega aqui, que até quarta-feira nós precisamos dessas cadeiras para facilitar o trabalho nas quartas-feiras, tá bom? Segundo recadinho é a respeito da festa dos doces, que foi um sucesso, não é? E graças a Deus o dinheiro arrecadado ele dá para pagar todo o sorvete da nossa festa das crianças, não é? Graças a Deus o trabalho foi muito bom, feito pelas mulheres da igreja. Alguns irmãos ainda faltam acertar, não é? O doce que pegou. Então, faça isso ainda hoje, se você puder, para que a gente possa amanhã já fazer algumas compras que serão necessárias para o dia da festa das crianças. Lembrando, 12 de outubro, nossa festa do Dia das Crianças. Todas as pessoas envolvidas na festa, reunião no próximo domingo, às 10h30, depois da escola dominical. Atos 1, de 9 a 30. O texto é longo, mas é necessário que nós façamos a leitura de toda essa passagem. Encerramos hoje a nossa série de mensagens Deus muda as pessoas. E vamos ver a mudança que Deus fez na vida de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver,
durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prenderem a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Deus muda as pessoas. Esta é a certeza que me faz, neste momento, estar diante de vocês. Certeza esta que vemos e vimos ao longo de todo o mês, ao longo das nossas mensagens e meditações, olhando para alguns personagens da Bíblia, como Jacó, como Elias, como Pedro, e agora como Paulo, de que Deus vai ao encontro daquele que está perdido pelos caminhos da vida,
e ao ir ao encontro desses que estão perdidos, Deus os chama pelo nome, Deus os resgata e cria para eles um novo caminho de vida. Nessa noite nós vamos ver que Deus muda as pessoas a partir da vida de Saulo, que depois se tornou mundialmente conhecido pelo seu nome grego, Paulo. E vamos observar também, através da sua mudança de vida, o que é que Deus quer ensinar a mim e a você, o que é que Deus quer ensinar à igreja e o que é que Deus espera de cada um de nós. Alguns ensinamentos são fundamentais para que nós possamos compreender o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Para compreendermos as verdadeiras mudanças pelas quais passou Paulo, é importante nós nos lembrarmos de quem era Paulo. E Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 a 9, ele traz as suas credenciais. Paulo lá se apresenta como o hebreu dos hebreus, alguém circunciso ao 8º dia, fariseu pelo zelo e perseguidor daqueles que eram contrários à fé judaica. Este é o Saulo que se apresenta até o capítulo 8 do livro de Atos. O mesmo Saulo em que vemos no capítulo de número 6 e 7 estar presente no apedrejamento de Estevão. O mesmo Saulo que, tendo estudado e se debruçado sobre o conhecimento da fé judaica, ele era um grande estudioso, diziam que era seguidor da escola de Hilel, uma das escolas principais dentro do judaísmo e do estudo da lei judaica. Ele era alguém de profundo conhecimento, mas era alguém de pouquíssimas experiências com Deus. Às vezes paro e me pergunto a respeito da minha própria vida, de vocês com quem convivo, da nossa igreja, das igrejas de Cristo. Será que nós temos vivido verdadeiras experiências ao lado de Deus, ao ponto dessas experiências ditarem a nossa fé? Ou a nossa fé está única e exclusivamente fundada em conceitos teológicos, filosóficos e doutrinários? É óbvio que o fundamento da palavra, o conhecimento da palavra, ele é de extrema importância. Contudo, meus irmãos, conhecer a Deus vai além do conhecimento da mera letra, mas conhecer a Deus implica em vida de relacionamento com Ele, vida íntima, de enxergar a Deus com os olhos da fé. Experiência essa pela qual Paulo precisou passar no caminho de Damasco. Uma grande luz ilumina aquele caminho, os seus olhos então são nuviados e ele deixa de enxergar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ouve apenas uma voz, e a esta voz ele responde, tentando conhecê-la porque não a conhecia. Será que nós hoje, ao fecharmos os nossos olhos e ouvirmos a voz de Deus vindo na nossa direção, estaríamos preparados para identificar quem é que nos chama? Ou será que as nossas palavras seriam as mesmas de Paulo? Quem és tu? Quem és tu que me chama? De onde vem essa voz? Que voz é esta? Que Deus é esse? Que vem ao meu encontro, que tenta mudar-me, que tenta transformar-me, que tenta abrir os meus olhos para identificar uma nova realidade de vida. Será que nós estamos verdadeiramente preparados, meus irmãos,
E a nossa vida com Deus tem se fundado numa experiência relacional, diária, cotidiana, em que Deus faça parte das nossas vidas. Paulo assim o diz depois dessa experiência. Ao final da sua carreira, ele diz que já não era mais ele quem vivia, mas Cristo que vivia nele. E essa experiência de esvaziar-se para que Cristo pudesse tomar conta da sua vida, inicia nessa estrada de Damasco. Momento sublime, momento transformador, momento de conversão. Quando você olha para dentro de si mesmo, consegue enxergar esse momento do encontro com Jesus. Você já viveu uma experiência real de ter se encontrado com Jesus, de ter ouvido a sua voz chamando pelo seu nome. Quando olha para dentro de si mesmo, você consegue identificar quando foi que isso aconteceu. Quando foi que você deixou as trevas e veio para um mundo de luz? Quando foi que você deixou uma estrada de perdição e começou a trilhar pelo verdadeiro caminho proposto por Jesus Cristo? Você consegue identificar isso na sua vida? Você consegue identificar o antes e o depois de Cristo? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu assistia a um programa de televisão em que eles faziam a transformação de uma mulher. A mulher chegava lá, e o dia que eu assisti foi muito interessante, porque eles realmente pegaram uma mulher muito descuidada. Ela não tinha dentes, o cabelo todo esgruvinhado, não é? As roupas mal cuidadas, o peso, não é? Descuidada com o peso e com a forma física. E ela chega nesse programa e fazem uma transformação naquela mulher. Ela passa por um spa, por dentistas, ela passa por cabeleireiros, né? E aí depois fica aquele suspense, e o marido sentado esperando a porta abrir para que ele pudesse identificar ela. E aí eles mostram, quando depois dela entrar assim, bonita, linda, maravilhosa, eles mostram uma foto assim, o antes e o depois dela. E aí todo mundo fica chocado, não é a mesma pessoa. Será que quando olham para você e olham para o que você era antes de Jesus Cristo, as pessoas se surpreendem com a mudança que você viveu, com a mudança pela qual você passou? Ou será que olham para você e dizem assim, mudou nada, hein? É o mesmo de sempre. E vai lá naquela igreja de crente, mas é o mesmo, hein? Continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, enxerga o mundo do mesmo jeito. Você, quando olha para você, consegue se enxergar alguém diferente a partir do encontro com Cristo Jesus? Paulo experimentou isso no caminho de Damasco. E eu não quero, meu irmão, que nenhum de nós saiamos daqui hoje sem ter essa convicção no nosso coração do encontro real com Jesus Cristo, de consagrar as nossas vidas definitivamente a Jesus Cristo, de fazer com que as nossas vidas pertençam a Jesus. Que nenhum de nós saiamos daqui hoje sem essa convicção. Se você tem essa dúvida, peça para que Deus fale ao seu coração. Se você tem essa dúvida, peça para que o mesmo Espírito transformador que transformou a vida de Saulo quando foi imposta as mãos de Ananias sobre ele, transforme também a sua vida nessa noite. Que você possa experimentar esse encontro transformador e definitivo, de tal forma que a sua vida seja marcada a partir de Jesus, o antes e o depois. Um depois mais bonito, mais parecido com Jesus Cristo, para que eu e você possamos verdadeiramente sermos dignos de sermos chamados cristãos. Para você que já viveu essa experiência com Jesus,
para você que já teve esse encontro definitivo com Jesus Cristo, alguns ensinamentos a respeito desse texto que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Isso digo para vocês, isso digo também para todos que nos assistem pela internet. Algumas lições, algumas aprendizagens importantes a respeito desse encontro de Paulo, de Saulo com Jesus no caminho de Damasco. O que é que Lucas, quando escreve esse texto, quer nos ensinar? Na verdade, Lucas escreve para uma igreja já em constituição, uma igreja insurgente, uma igreja que começava, e a importância de Lucas ao escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ela é fundamental, porque ele aborda tanto a vida de Jesus quanto o surgimento da igreja a partir da missão. A missão, a evangelização, o compromisso com Jesus Cristo falam muito forte para Lucas. Esta é uma característica que eu quero que você guarde a respeito desse escritor do Evangelho e também do livro de Atos. Alguém que escreve chamando a nossa atenção, enquanto igreja, para alguns fatos que são importantes. E aqui no capítulo 9 eu quero apontar o primeiro deles para vocês. Lucas quer ensinar a igreja a respeito da mudança. E a mudança de Paulo. A primeira mudança que a mudança de Paulo que a igreja precisava aprender era: Deus muda as pessoas. Essa é a primeira de todas as aplicações desse texto. Porque vejam que logo após o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, ele chega em Damasco e todo mundo fica surpreso. Ora, mas ele era o nosso perseguidor? Não era ele que tinha aquelas atitudes? Não era ele que fazia aquelas coisas desaprovadas por Deus? Agora está ele aqui no nosso meio. Como pode ele estar aqui? Até poucos dias respirava ódio e contenda, perseguições àqueles que se diziam no caminho, e agora está aqui entre nós. Será que ele mudou mesmo? Esse pensamento que era comum entre os homens e mulheres da igreja de Damasco, às vezes é comum também na igreja atual. Por incrível que pareça, nós não acreditamos em Jesus, nós não acreditamos no Espírito Santo e nós não acreditamos que Deus pode transformar as pessoas. Pessoas chegam por aquela porta, entram, procurando por Jesus, na ânsia de um encontro com Jesus, e nós muitas vezes somos acusadores dessas pessoas, não a apoiamos, não facilitamos, não fazemos com que o seu caminho e o seu encontro com Jesus sejam facilitados. Será? Mas logo esse veio na igreja? Eu não acredito que ele está aqui. Sim, Deus muda as pessoas. E assim como Deus mudou a vida de Paulo, Ele tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo dessa história. As pessoas mais faltou a palavra agora. Que a gente não consegue nem imaginar. Não é? Inimaginável, né? A gente não consegue. Essa pessoa, não acredito. E Paulo, quando chega em Damasco, todo mundo lança desconfiança sobre ele. Mas será? E ele então estava ali pregando, falando, e as pessoas duvidavam. Ele foi para Jerusalém, a mesma recepção, fria, olhar atravessado. Será?
Em Damasco foi precisa a ajuda de Ananias. Em Jerusalém foi precisa a ajuda de Barnabé, para que a igreja abrisse os olhos e aceitasse o fato de que Deus transforma o pecador, e Deus tem o poder para fazer do pecador uma nova pessoa, uma nova criatura, onde verdadeiramente tudo o que existia ficou para trás. Deus transforma, Deus muda, até o pior dos assassinos, até o pior dos ladrões. Deus transforma as pessoas cuja moral estão deturpadas. Deus transforma as pessoas que compreendem o mundo de um jeito completamente diferente da orientação de Deus. Deus transforma essas pessoas e coloca elas no verdadeiro caminho. Deus tira o homicida da vida do homicídio. Deus tira o ladrão da vida de roubo. Deus transforma aquele que está andando por caminhos tortos e traz ele para os caminhos de Deus. Deus tem feito isso, meus irmãos, e a igreja precisa estar de portas abertas para a transformação de vidas, para receber pessoas pelas quais Deus está trabalhando e pessoas para as quais a mudança é necessária. Nós precisamos acreditar nesta primeira lição: Deus muda as pessoas. Acreditar de que, até brinquei esses dias, com vocês, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso não é pensamento de crente. Porque o verdadeiro pensamento do crente é aquele em que confia de que Deus transformará as pessoas, de que Deus mudará os caminhos e a vida de todos aqueles que confessarem os seus pecados e arrependidos clamarem por mudança e por transformação. Deus tem transformado pessoas, precisamos acreditar nisso. Já não mais um perseguidor, agora Paulo era alguém perseguido, a começar dentro da igreja e pelas pessoas que não eram da igreja, pelos judeus. E como vencer então esse antagonismo? Como vencermos esse preconceito em relação às pessoas que estão chegando à igreja? Amando indistintamente. Porque Paulo respirava ódio e perseguição, e quando ele se converte, muitos irmãos queriam retribuir na mesma moeda, com ódio e perseguição. Não se lembravam das palavras de Jesus, que tratam a respeito do perdão, do dar a outra face, do perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, do amar as pessoas indistintamente. Hoje pela manhã conversávamos na escola dominical sobre o problema que vivemos na nossa sociedade, numa luta boba entre machismo e feminismo, em que nenhuma das duas encontra um amparo bíblico e amparo de Deus, nem o machismo e nem o feminismo. E foi muito interessante quando o Julinho disse: a solução para tudo isso é o amor. Precisamos amar as pessoas que estão chegando à nossa igreja. Precisamos amar as pessoas que vêm à nossa igreja em busca de mudança e transformação de vida. Abençoá-las e apoiá-las. Aceitá-las. Esse é o segundo grande ensinamento que Jesus quer dar à igreja daquela época, deu e quer dar à igreja de hoje. As pessoas mudam e a igreja precisa aceitar esse fato. Aceitá-las, ampará-las, acolhê-las, recebê-las, sem intolerância,
acreditando que a obra quem faz não somos nós, mas é o Espírito Santo, e que o nosso papel é apenas de facilitar, apenas de criar o ambiente, como fazemos no nosso culto, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente possa transformar as vidas. Aceitar que Deus muda as pessoas, esta é uma lição que nós precisamos entender a respeito de Atos capítulo 9. Uma terceira lição que a igreja precisa aprender desse texto é que Deus chama quem Ele quer e faz dessa pessoa um instrumento escolhido. Está ali no versículo de número 15. É Ele quem escolhe. Os critérios para a eleição e para o chamado são critérios de Deus. É Ele quem estabelece, e não somos nós. Nem mesmo a igreja é detentora da salvação. Nem mesmo a igreja, ela é a expressão máxima do reino de Deus. A igreja, ela é sim, quando age em amor, em misericórdia, como sinal do reino de Deus. Mas a igreja não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é muito maior do que placas de igreja. O reino de Deus é muito maior do que denominações. O reino de Deus é muito maior do que diferenças que existem entre nós cristãos. O reino de Deus, ele é compreendido por pessoas que se colocam à disposição para o trabalho e para o serviço. E para esse trabalho e para esse serviço, Deus chama quem Ele quer. Eu fico imaginando como estava o coração de Ananias quando Deus fala com ele, fala assim: você vai lá, impor as mãos e abençoar a vida daquele homem que veio aqui para perseguir você. Você vai lá, você vai orar com ele, você vai dar um abraço e acolher aquele homem que veio aqui para te prender, para recriminar a tua fé, para dizer que você está errado. É essa pessoa que você vai lá abençoar. Mas por que, Senhor? Porque Ele é o meu escolhido, Ele é o meu instrumento, e sou eu quem te mando. Vai. E Ananias foi. Esqueceu dos seus preconceitos, esqueceu o passado de Paulo, chegou lá e, sem pensar duas vezes, impôs a mão sobre ele, derramou sobre ele o Espírito, e Paulo teve a sua vida transformada, teve a sua visão restabelecida e passou a enxergar o mundo de um jeito diferente. Deus continua chamando homens e mulheres, diferentes uns dos outros, uns brancos, outros pretos, outros amarelos, alguns ricos, outros pobres, alguns remediados. Deus continua chamando pessoas com alta instrução, pessoas sem instrução, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos indistintamente, independente de classe social, independente de capacidade intelectual, independente do tamanho da conta bancária, independente da cor, independente de como a pessoa era até então. Deus continua chamando homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, para trilharem o caminho que Ele tem escolhido. E é Ele quem escolhe, não somos nós. É Deus quem escolhe aqueles que trabalharão por Ele. Uma quarta lição que eu quero que você aprenda a respeito desse texto, que está aí no versículo de número 16.
Meu querido irmão, minha querida irmã, se alguém está dizendo para você, venha ser discípulo de Jesus e o teu mundo vai ser um mar de rosas, não acredite nessas palavras, porque são falsos mestres. Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para servir, e o serviço não é fácil, porque esse mundo jaz no maligno. Nós enfrentaremos lutas, dificuldades e desafios. O próprio Senhor Jesus, quando questionado a respeito do seu ministério, Ele disse: o Filho do Homem não tem nem mesmo onde declinar a cabeça. Alguns foram embora, Ele pergunta para os discípulos: vocês vão também? Vocês também vão me abandonar? Porque é difícil. Eu sei que as palavras são difíceis. Eu sei que a vida é difícil. Seguir a Jesus é remar contra a maré, é andar na contracultura, é ir contra os valores impostos pelo mundo sobre as nossas vidas, tentando fazer com que a gente se torne igual, tentando fazer com que a gente se torne parecido, errando, pecando, fazendo as mesmas coisas que todos fazem. Mas não, o chamado de Jesus é: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No versículo de número 16, logo após Jesus falar para Ananias: vai lá, impõe a mão, abençoa aquele homem, porque ele é meu escolhido, ele fala assim para Ananias: porque importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. E desde sua conversão, desde sua transformação, desde o seu encontro definitivo com Jesus Cristo, Paulo passou a ser perseguido todas as vezes que abriu os seus lábios e proclamou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o chamado foi chamado de serviço, de missão, de comprometimento, de abrir mão da própria vida em favor da mensagem dos valores e do evangelho, dos valores do reino e do evangelho de Jesus Cristo. Importa que ele saiba o que é sofrer pelo meu nome. Ele, que era perseguidor, se torna perseguido. Ele, que matava, passa a ser ameaçado de morte pela escolha de vida que havia feito. Implica que nós, da igreja, também saibamos, nesses tempos de fim, o quanto é difícil ser fiel a Jesus Cristo. Assim como Paulo teve que lutar contra uma cultura, nós também lutamos contra a imposição de uma cultura que vai de frente aos valores cristãos, contrários àquilo que a Bíblia nos orienta. Vivemos em um mundo em que tudo tenta nos levar para longe de Deus, em que os valores vão se tornando líquidos, em que a moral vai se desfazendo, em que tentam fazer com que eu e você sejamos conformados com esse mundo. Como Paulo escreve no capítulo 12, versículo 1 do livro de Romanos, versículo 2. Ele que havia sido transformado por Deus, ele diz lá: não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma desse mundo. Não aceitem os valores desse mundo, mas viva uma vida diferente, renovada, uma mente renovada, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, santa e agradável, perfeita vontade de Deus. Servir a Jesus, seguir a Jesus,
implica em sabermos o quanto será difícil vivermos pelo nome dele. Se em Damasco Paulo foi abençoado por Ananias, logo após precisar fugir de Damasco, o levam para Jerusalém. E lá ele chega também com as mesmas desconfianças, e foi necessário então que alguém o acolhesse. Aqui a quinta lição que nós tiramos desse texto. É preciso dar apoio para aqueles que se converteram e mudaram de vida. A isso nós chamamos discipulado na igreja. Que foi exatamente o que Barnabé fez com Paulo. Quando todo mundo desconfiado não queria ajudar Paulo, ele falou: vem aqui, você vai andar comigo agora. Até mesmo as viagens missionárias, Paulo aprendeu com Barnabé. A primeira delas, os dois estavam juntos. Paulo, um grande conhecedor da lei, alguém conhecedor também da filosofia grega da época, mas precisava aprender através do convívio com alguém que tinha Jesus Cristo na sua vida, o que é andar com Jesus. Discipulado, meus irmãos, é mais do que estratégias e métodos. Discipulado é chamar alguém para andar junto. E isso Barnabé fez. Quando ninguém queria Paulo, Barnabé falou: vem cá, vem andar comigo. Vem aprender o que é caminhar com Jesus Cristo. Olha para mim. Não é à toa que depois Paulo também diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo havia aprendido imitando o comportamento de Barnabé. Havia sido discipulado por Barnabé. E por isso, então, ele se torna apto para discipular outras pessoas. Essa lição nós não podemos nos esquecer. E parece que temos nos esquecido. Eu falava um pouco disso ontem à noite. Temos nos esquecido da importância que é caminhar junto com outras pessoas. Ontem falava na relação de pais e filhos. Hoje falo na relação entre irmãos. O quanto é importante que você, um pouco mais experiente na fé, ajude as pessoas que estão começando. Traga essas pessoas para perto. As discipule, ensine os valores, a como se comportar, a como ter uma vida diferenciada, conforme a palavra de Deus. Nós fomos chamados, meus irmãos, falei sobre isso há pouco tempo com vocês, não para realizar tantas outras coisas, senão, única e exclusivamente, ir e fazer discípulos. Nós fomos chamados para ir e fazer discípulos. E Barnabé fez isso com Paulo. Você tem sido Barnabé na vida de alguém? Você tem dado parte do seu tempo para abençoar a vida de um irmão, de conviver com ele, de orar com ele, de saber das suas lutas, das suas dificuldades, ajudá-lo, ensinando-lhe a conhecer a palavra de Deus? Você tem dado parte do seu tempo para isso? A igreja, a exemplo da igreja do livro de Atos, em Jerusalém, a igreja de hoje precisa de muitos Barnabés. Pessoas que se colocam à disposição de Deus para discipular aqueles que estão chegando na fé e que precisam de ajuda. Enfim, a sexta e última mudança que nós aprendemos em relação a esse texto, a mudança de Paulo e o que ela ensina para a igreja de hoje, é que a verdadeira igreja é aquela que vive em paz.
verdadeira igreja é aquela que vive em paz. Versículo de número 31. A igreja, na verdade, tinha paz na Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Nós temos percebido, principalmente pela proximidade das eleições, que está faltando paz nos diálogos a respeito de política. Nós temos percebido que o nosso país tem sido tomado por grande violência, e a violência que tem trazido grande temor, principalmente as pessoas nas grandes cidades, tem tomado conta também dos discursos e dos diálogos políticos, de grande intolerância. O mundo está em guerra. O Brasil está dividido. Triste constatar isso, mas está dividido. E assim como eu disse a vocês 15 dias atrás, que o crente não vive por ideologias, seja de direita ou seja de esquerda, todas elas são do mundo, são fundamentadas em princípios financistas que não deveriam orientar a nossa vida. A Amélia publicou um texto hoje bastante interessante a respeito disso. O verdadeiro crente é aquele que procura viver em paz com as pessoas, em paz com quem está do seu lado, fazer com que a paz impere na igreja, e que essa paz que impera na igreja possa servir de alento, como sinal do reino de Deus para a sociedade onde nós estamos. A igreja precisa respirar paz, meus irmãos. Aceitação, tolerância, a começar entre nós mesmos, nas nossas relações, a começar aqui internamente na igreja. Eu sempre vou falar isso para vocês. Compreendermos, haver paz dos grupos da igreja, entre os ministérios da igreja, paz entre as gerações da igreja, velho entendendo jovem, jovem entendendo velho. Porque sem paz a igreja não é edificada, sem paz não há temor no coração, sem paz não há ação do Espírito Santo, e sem paz não há crescimento. A igreja precisa de paz. A igreja não pode respirar ódio. E assim como o texto começa falando de ódio, assim como o texto começa falando de ameaças, o texto termina falando de paz. Que nós aprendamos essa lição trazida por esse texto, para que haja paz no nosso meio e que a igreja seja a propagadora da paz na sociedade onde nós estamos. Precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pela eleição, precisamos orar principalmente para depois da eleição, para que haja paz, para que quem perda coloque a violinha no saco e aceite que isso faz parte da democracia, ganhar e perder. A gente precisa de paz no país. Orem, a começar por nós aqui da igreja, para que barreiras
quebradas, para que barreiras sejam derrubadas, para que nós possamos estar mais próximos uns dos outros, para que essa nossa paz experimentada e vivida dentro da igreja possa influenciar a sociedade onde nós estamos, para que haja paz, uma sociedade fundamentada no vínculo da paz. Que estas sejam as lições tiradas desse texto, que possam orientar a nossa caminhada enquanto igreja. Deus muda as pessoas. Nós precisamos viver essa mudança. Precisamos aceitar que Deus muda outras pessoas. Precisamos compreender que Deus chama a quem Ele quer, sem fazer acepção de pessoas. Precisamos compreender que mudar implica, seguir a Jesus implica muitas vezes em passarmos por dificuldade e sofrimento. Precisamos também compreender enquanto igreja que é preciso apoiar, discipular as pessoas que estão começando na fé, como Barnabé fez com Paulo. E é preciso vivermos em paz. Que essas lições possam orientar a nossa vida, a nossa comunhão e orientar as nossas ações evangelísticas e missionárias aqui na nossa cidade. Que Deus nos abençoe e faça as mudanças que Ele quer em cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Alguns avisos para caminharmos para o final. O primeiro deles, no próximo sábado nós temos reunião da coordenadoria de adultos aqui na igreja. Venha participar, teremos o nosso tradicional jantar após a reunião. Qual que é o cardápio desse mês, Ângela? Nhoque. Será que sai esse mês? Vamos lá, a promessa é que vai ser nhoque. Vamos vir participar, tá bom? Você é convidado para vir participar dessa nossa reunião e depois viver esses momentos de comunhão junto com a gente, tá joia? Sentando ali no meio, atrás com a gente, mesas juntas, conversando, batendo papo, estreitando os nossos vínculos de amizade. Tá joia? Próximo sábado. Se você quer um culto na sua casa, se você quer alguma atividade especial acontecendo ao longo desse mês, conversa com a Ângela, conversa com o Osni antecipadamente, passa para eles a sua intenção, tá bom? Para a gente acertar direitinho a nossa caminhada durante o mês de outubro. Já falei pela manhã, vou falar agora à tarde também. Quero lembrá-los de que nesta segunda, a partir do horário do almoço, e indo até quarta-feira, também terminando com o horário do almoço, de segunda a quarta, eu estarei num retiro espiritual, tá bom? Então eu só terei entre 8 e 9 horas da noite para dar uma olhadinha no celular, ver se tem alguma mensagem importante, tá bom? Então se eu não responder rapidamente o seu e-mail, você já está sabendo que eu só vou te responder só lá no final da noite, tá bom? Que é o horário que eu tenho para poder dar uma olhada na rede social aí, dentro desse retiro espiritual que eu vou participar. Orem para que sejam dias bons de refrigério. Eu realmente estou precisando dar uma refrigerada, não é? E que Deus possa me abençoar, não é? Então orem por mim, como sempre vocês oram, tá bem? Pela minha família, que nós possamos ser abençoados, continuar sendo abençoados por Deus. Reunião de quarta-feira com diáconos e diaconisas, tá bom? Era para ter sido na última quarta, vai ser nessa quarta agora, às 19 horas, tá bom? Reunião rápida apenas para a eleição da nova diretoria. Assim também como no próximo domingo, às 18 horas, reunião do conselho aqui na igreja, para também definirmos a nova diretoria do conselho, bem como lançarmos aí mão de uma agenda de reuniões para o planejamento da nossa igreja a partir do ano de 2019. Tá bom? Então, todos os presbíteros são convocados para essa reunião, próximo domingo às 18 horas. Tá ok?
Domingo que vem é um domingo muito importante, todos nós sabemos, já fiz menção na mensagem a respeito da eleição. A Amélia circulou no grupo do conselho e também para algumas pessoas individuais, um chamamento à oração às 18 horas daqui, todos os dias, às 18 horas, daqui até o dia da eleição. E nós, então, repassamos isso para todos vocês. Vamos colocar, né, Amélia, no grupo da igreja, esse chamamento, para que você se lembre, todos os dias, às 18 horas, nós estarmos juntos com outros grupos de cristãos, orando pelo bem do nosso país, tá bom? Para que Deus abençoe a nossa eleição, que seja dia de paz e que a gente possa ter novamente, a partir de 2019, o país voltando para um caminho bom, como esteve anos atrás, tá ok? Acho que são esses os avisos, não é? Um outro chamamento importante, meus irmãos, é quanto à nossa escola dominical. Eu sei que domingo, hoje amanheceu chovendo, domingo passado estava um friozinho gostoso de ficar na cama, e cada domingo parece que a gente vai tendo um motivo diferente aí para não vir à escola dominical. A verdade é que nós já estamos há pelo menos 4 domingos sem alcançarmos a nossa meta. Nossa meta é de sempre acima de 70% de presença na escola dominical. Então, quero chamar a sua atenção para esse fato e convidar você que não é frequentador da nossa escola dominical para que venha participar. É na escola dominical que nós aprendemos a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, não é? Então é importantíssimo que você venha. Nós temos salas de adultos, temos salas de jovens, adolescentes, 2 salas de crianças. Tragam seus filhos para virem participar da escola dominical. Como nós vimos ontem o provérbio, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele, tá bom? Valorizemos a nossa escola dominical, tá bom? Acorde mais cedo no próximo domingo e venha participar junto com a gente da escola dominical. Volto a dizer, próximo domingo, 10h30 da manhã, depois da escola dominical, reunião com todas as pessoas envolvidas na festa do Dia das Crianças, para acertarmos todos os detalhes, tá ok? Vamos ficar em pé? Vamos ter essa oração final, nos despedindo, volta para casa, para que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Dentre tantos pedidos que nós temos, não é? O Éder agradece a Deus pelo grande livramento que ele teve. O Éder bateu o carro essa semana, um acidente feio, não é? Bateu num barranco, numa estrada de terra, mas graças a Deus foi só o dano material. Ele está aí ficou para contar a história, e um grande livramento de Deus na vida do Éder. Graças a Deus, eu tenho certeza que esse prejuízo material aí, Deus vai te dar em dobro, meu irmão. Descansa, que Deus vai continuar cuidando de você, tá bem? Sim. Apresenta ele para a gente, Jova, verdade, eu já estava me esquecendo. Como que é o nome das crianças? Enzo e Fernando. E o nome do casal? Juliana e Jean. Sejam bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui, tá bom? Voltem sempre, que Deus abençoe e dê a vocês uma boa semana, em nome de Jesus, a todos nós, não é? Que Deus nos dê uma boa semana, debaixo do cuidado, das misericórdias e do amor de Deus, tá bom? Feche os seus olhos, vamos ter essa última oração. Senhor, nós te agradecemos, bondoso Deus, por esse culto que a ti rendemos, pelas canções, pelas leituras, pela tua palavra aos nossos corações. E agora, Senhor, nós terminamos o que fazemos aqui, reunidos no templo, mas voltamos, ó Deus, para os nossos lares, clamando que a tua companhia e o teu Espírito Santo nos acompanhem. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um dos nossos irmãos que está aqui hoje. Àqueles que não puderam vir, que o Senhor também os abençoe. Nos dá, ó Deus, uma boa semana debaixo da tua proteção. Precisamos de ti.
Sem Ti nós nada somos, ó Deus. E é por isso que clamamos: sê conosco, Senhor. Abençoa a cada lar, abençoa a cada família. Derrama sobre nós, ó Deus, prosperidade. Abre, Senhor Deus, oportunidades de negócio, emprego para o Teu povo. Não desampara, Senhor, o Teu povo. Tu sabes, ó Deus, a importância, estamos diante de uma eleição, e que o Senhor mesmo possa orientar qual seja a Tua vontade através das nossas vidas. Assim nós Te pedimos, ó Deus. Ó Pai, nós somos imensamente gratos pelo grande livramento que o Senhor deu na vida do Éder. Toma conta da vida dele, da sua família. Abençoa, Pai, protege, livra ele de todo mal. Segura firme na mão dele, para que ele esteja sempre firme caminhando contigo. Assim eu te peço, ó Deus, por todos nós. Abençoa-nos, ó Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja agora comigo e com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.